Agosto em Foco 2020 virtual. Palestrante do Distrito Federal, Dr. José Joaquim. Tema: prioridade intelectual na fotografia. Lei 9.610, Lei de Direitos Autorais. Olá, dentro do projeto Agosto em Foco e do projeto legal organizados pelo Sindicato dos Fotógrafos do Estado do Piauí e a pessoa do João Cruz, presidente do mesmo, eu, Dr. Joaquim, direto aqui da região do entorno do Distrito Federal, farei uma breve abordagem sobre a Lei de Direitos Autorais e sobre o projeto de lei da profissão de fotógrafo. Inicialmente, quero agradecer a pessoa do Cruz, o nosso amigo do tempo em que moramos aí em Teresina, no estado do Piauí, pelo convite que me fez de dar essa humilde contribuição. Saudamos aí os demais fotógrafos, o Jorge Aguiar do Rio Grande do Sul, o próprio Célio Souza, também comunicador aí de Teresina, o Jackson Santos de São Paulo, o nosso irmão da Igreja Batista, o Rogério do Foto Nacional, aí da saudosa Praça do Liceu, em cujo centenário colégio a minha filha estudou. Muitas saudades guardo dessa cidade, onde oficialmente a minha filha mais nova nasceu, embora na ocasião nós morássemos em Timon, que é praticamente um bairro de Teresina, né, aí na região metropolitana. Pois bem, a Lei de Direitos Autorais é de número 9.610 de 1998, foi assinada pelo então presidente da FHC, o Fernando Henrique Cardoso. Ela possui 115 artigos, mas nós não vamos discorrer sobre todos, porquanto não há tempo bastante, não é interessante para nós. Porquanto essa lei trata de todo tipo de arte, todo tipo de manifestação artística do ser humano. E no inciso 7º, do parágrafo 7º, ela diz o seguinte: o caput da lei, né, que é a parte principal do artigo 7º, diz: são obras intelectuais protegidas as inscrições do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como. Aí vai elencando uma série de artes, tipo obras literárias, né, que são os livros em todos os aspectos, são as peças teatrais, temos também as músicas, né, principalmente as músicas, os sermões, exatamente, todo tipo de prédica, todo tipo de pregação, também vem as esculturas, vem as pinturas, aquarelas, até os grafites dos murais que nós vemos aí em algumas cidades grandes, não é? Tudo isso é coberto pela Lei 6910/98. Perdão, 9610/98. Inclui também aqui os mapas, né? Cartas geográficas, né? Aquelas coisas cartográficas. Em suma, tudo que representa algum tipo de arte. Tudo que você encontrar no museu é protegido por essa lei. É interessante isso, né? E no inciso 7º temos, incluindo as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. Pois bem, eu quero fazer também um adendo de que esta lei, ela não protege o direito de imagem, ela protege apenas o direito do fotógrafo ao possuir a sua fotografia. Vejam a diferença entre a fotografia e o objeto fotografado. Veja bem, eu sou uma pessoa, estou na rua. Eu não posso deixar qualquer pessoa me fotografar.
Embora eu não seja uma sumidade, não seja um artista, embora para os artistas isso é até bom, que aumenta o ibope dele. Eu não posso estar numa fila e alguém fotografar a minha pessoa e publicar aquilo sem a minha autorização. Porém, se é uma fila grande, misturada com centenas de pessoas, e eu apareço minusculamente ali no meio da multidão, é diferente. Mas não vamos confundir este assunto com o assunto presente, agora. Nós vamos tratar do direito do fotógrafo e não do direito do fotografado, que aí é o direito de imagem, é outra legislação que trata do assunto. Pois bem, então tudo que for relativo à fotografia está protegido por esta lei. Aqui no artigo 5º há uma classificação muito importante para nós considerarmos. Para os efeitos desta lei, considera-se, no inciso 7, novamente, contrafação à reprodução não autorizada. Contrafação é o ato de alguém publicar uma obra, uma fotografia, sem autorização. Então, ele cometeu um crime de contrafação. É semelhante ao contrabando, que tem o mesmo prefixo, né? Contra, né? Contrafação, contrabando. Sendo que o crime de contrabando se refere às mercadorias que entram num país sem o devido pagamento de impostos. E a contrafação é a publicação de uma obra sem também os seus direitos autorais, sem pagar os seus direitos autorais. Veja que ambos envolvem um pagamento. No artigo 29, versículo 1, versículo hábito evangélico, né? No inciso 1, a reprodução integral ou parcial de uma obra depende da autorização prévia e expressa do autor. Isso é óbvio, né? Não é o fato de você vir uma fotografia na internet, eu vou pegar essa foto para mim e vou colocar na capa de um disco, por exemplo, de um CD. Não. Você precisa saber quem é o dono daquela foto para você publicar. E mesmo que você não consiga localizar o dono, na internet não aparecia o nome do autor da fotografia, e você publica, se algum dia o autor descobrir que você usou a fotografia dele, ele pode entrar com um processo, que é o que vamos ver daqui a pouco, e lhe pedir os direitos apropriados. Veja como é delicado isso do ponto de vista profissional. E outra coisa, sobre a citação de uma fotografia, você pode citar desde que não tenha lucro financeiro sobre aquela citação. Eu não posso simplesmente dizer, olha, essa fotografia é do João Cruz, né, o presidente do sindicato aí em Teresina, uma fotografia muito bonita. Aí eu estou publicando um jornal de belas fotos, né, em termos gerais, belas artes, e ponho a foto do Cruz. E aquele livro, 10 mil exemplares vendidos a R$100 cada um, R$1 milhão, digamos a metade ficou para a editora e a metade para mim, R$500 mil. E o Cruz ganhou quanto com isso? Não ganhou nada. Então não bastou eu ter citado o nome do Cruz naquela obra para que tenha se resolvido a questão. Então veja que a questão envolve recursos, lucro. O fotógrafo vive da fotografia, portanto, faz jus ao seu salário, aos seus honorários, ao seu cachê, digamos assim, porquanto ele é um artista também. Aqui no artigo 79, parágrafo 1º, diz que é necessária a indicação legível do nome do autor da reprodução. Por que essa legibilidade? Você pode colocar também um tão miudinho ali que para alguém ler precisa de uma lupa. Então você está querendo esconder alguma coisa, não pode ser assim. No artigo 24, inciso 2, o autor tem direito a ser citado na reprodução de sua obra. Novamente a citação. Agora, se você faz um trabalho de conclusão de curso, um TCC,
você pode citar aquela fotografia. Tudo bem. A princípio, não há nenhum problema. Agora, também depende do fotógrafo, que o fotógrafo pode até pedir uma compensação, porque é um fotógrafo famoso, é um Salgado aí, né? Ou digamos, o mestre da fotografia nacional, o senhor Salgado, ou o doutor Salgado. Não se pode pegar uma foto dele para colocar em qualquer local. Então, há uma relatividade em relação aos direitos autorais. É preciso ver para que está sendo usada, como está sendo usada e como o autor daquela foto reagiria ou reagirá. A Constituição Federal ela também defende esse direito, obviamente. A nossa Constituição é a Carta Magna, né, a Carta Principal. No artigo 5º, né, que é aquele famoso artigo dos direitos individuais, no inciso 27 diz: assegura-se aos mentores de criação o direito de aproveitar do seu trabalho da maneira que lhe convier, estando estes protegidos de possíveis violações. Então não é porque a sua fotografia está ali no meio da rua, no outdoor, que qualquer um pode chegar, fotografar e reproduzir. Vamos ver aqui, eu vou citar alguns casos de jurisprudência, em que você vai ver que teve um fotógrafo que tirou uma foto até de um objeto público. É interessante, de um objeto público que estava em via pública também. E, no entanto, ele entrou com um processo e conseguiu direitos autorais. Vamos ver por quê. No artigo 41, nós temos um ponto interessante dessa lei dos direitos autorais, né? A LDA. Não vamos confundir com a LDO, né? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí é ligada à política, é outro aspecto. A LDA, ela trata daquela questão do domínio público. O que é o domínio público? Qual o prazo para um domínio público? Outrora se falava de 30 anos, 10 anos e às vezes até de 5 anos. Mas essa lei, no artigo 41, ela determina bem a partir de quando uma obra entra em domínio público, não só a obra fotográfica. Esse domínio público é o oposto de direitos autorais, ou seja, se está no domínio público, você não precisa pagar nada para publicá-la, para usar essa obra. Vejamos, pois, que tempo é esse, a partir de quando isso ocorre. O artigo 41 diz o seguinte: os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos. Observem, 70. Contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento do autor, né? Obedecida a ordem sucessória da lei civil. O que significa esse obedecida à ordem sucessória da lei civil? É o seguinte: o autor morreu. Então, a ordem sucessória, aí vem lá os filhos, o cônjuge, se não tiver mulher, se não tiver filhos, vem os netos, se não tiver neto, mulher nem filho, aí vem os irmãos, se não tiver os irmãos, o pai, ou vice-versa, né, irmão-pais, que tem uma sequência que a gente vê no direito civil para quem detém o direito de herança. Então, essa pessoa é que deve ser consultada para se pedir os direitos autorais. Então, 70 anos a contar do dia 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Por exemplo, alguém falece nesse ano 2020, a partir de 1º de janeiro se contarão os 70 anos. Então, essa obra permanece com os direitos autorais protegidos até 2090. Veja bem, de 2020 mais 70 anos, 2090. A partir de 1º de janeiro de 2091 é que quem quiser usar, poderá usar livremente, sem pagar nada. Agora, há um detalhe nesse sentido. Veja aqui o seguinte. Inclusive, isso é protegido também pela Convenção de Berna. Nós vemos que há diversas leis, tratados, né, internacionais que protegem os direitos autorais. Temos a Convenção de Roma de 1961,
por coincidência o ano em que eu nasci. Convenção de Berna, essa que falamos, 1971, 10 anos depois, e a Convenção Universal sobre o Direito do Autor, assinada em Genebra, na Suíça, em 1952. Veja, 52, 61 e 71. A nível internacional já se falava dos direitos autorais. Mas não vamos tratar, obviamente, da parte do direito, né, internacional, direito comparado. Pois bem, então, o fato de estar no domínio público, a obra tem uns detalhezinhos para serem observados. Obviamente, uma delas é não ser alterada, né? Não ser deturpada, tem que ser publicada na originalidade. E a pessoa, você pegar uma fotografia e alterá-la tanto que deformou, não tem mais nenhum tipo de característica com a obra original. Até se torna um plágio, né? Pois bem, inclusive essa palavra plágio pode ser e deve e é de fato um sinônimo de contrafação, né? Você plagiou algo, copiou com alterações, tal. Então isso é uma contrafação também. Quando você publica a obra que está em domínio público, você não paga os direitos autorais, não precisa pagar. Eu digo, por que não precisa? Se quiser fazer uma doação para a família, você descobriu que a família daquele famoso fotógrafo está passando necessidade, você faz uma doação. Nada obsta, né? Você pode doar à vontade, dentro também dos limites de lei. Quer dizer que tudo na lei, tudo na vida tem leis. Também não é assim, não. Tem gente que não gosta de reparar regras, né? Pois bem, a obra publicada em domínio público exige que seja citado o nome do autor. Sempre. Não é porque está no domínio público que você lança anonimamente. Você tem que citar. Renoir, né? Aquele famoso pintor, o Renoir, o Van Gogh. Está mais de 100 anos que o cara morreu. Hoje, quem comprar um Renoir, um Van Gogh, não paga, não é bem pela fotografia. Paga pelo objeto, pintura, né? Que na época nem existia máquina fotográfica. Você paga pelo objeto físico, a pintura. Enquanto que a fotografia em si é a imagem. Pode ser a fotografia original no papel, como aquela de antigamente, que eu também fui fotógrafo, né? Nós fazíamos, colocando lá naquela bacia com o revelador e depois o contraste e etc. Aquele papel, né? Ou pode ser a imagem que está num pendrive. Esse é o direito que o autor possui. No caso da pintura, é a tela em si que você paga por ela. Pois bem, então essa é a lei de diretrizes, diretrizes orçamentárias é outra coisa, né? A lei dos direitos autorais que tratam sobre a fotografia. Agora, para você não cair nesse problema, você pode diretamente registrar o seu produto. Tem alguns sites na internet que tratam disso. Você entra no site registrodeobras.com. Foi um que eu encontrei, não posso dizer que seja o mais confiável, mas aparentemente ele é de crédito, de credibilidade. Agora vamos ver a questão de penalidades. O que ocorre com aquele que pratica a contrafação ou plágio, ou reproduz a fotografia, ou utiliza a fotografia sem os direitos autorais, sem nem citar o nome do autor, de uma forma anônima. Há dois aspectos aí das penalidades: o aspecto penal e o aspecto civil. No aspecto penal, nós vemos no artigo 184 do Código Penal: violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Veja que essa conjunção alternativa, ou, o juiz pode aplicar a pena de detenção ou a multa.
E o parágrafo 1º diz: se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, que são os sons, né, músicas, sermões, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante do produto, conforme o caso ou de quem se apresente, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Veja que antes a interjeição alternativa era ou, e aqui é e, quer dizer, uma coisa e outra. Agora, a bem da verdade, como se trata de um crime de menor potencial ofensivo, menos de 4 anos, né? Até 4 anos, e isso permite uma substituição de pena, uma pena alternativa. Ele vai pagar cestas básicas, vai pagar serviços comunitários, né? E paga apenas solto. Seria uma espécie de pena apenas de repreensão, né? Um puxão de orelha, digamos assim. Mas não deixa de ser um crime, você fica com a folha corrida suja. Não deixa de ser um crime, você foi condenado num crime. Pois bem, agora vamos falar do aspecto civil. O aspecto civil, ele vai tratar de quê? Da indenização, questão financeira. Aí eu vou citar alguns exemplos jurídicos, né, concretos. O artigo 102 da lei, da ALDA, né, dos direitos autorais, ela diz que o autor deve ser indenizado. E nos artigos 28 e 29, diz que, independentemente da modalidade de uso, nos termos desta lei, entre os direitos está a inserção de seu nome na obra. Na hipótese da violação desse direito, o infrator deve responder pelo dano causado. E qual é o dano causado? É o prejuízo financeiro, ou seja, aquele fotógrafo deixou de ganhar sobre a fotografia dele. Aí no Código Civil vem, entre os artigos 944 e 954, a questão da indenização. Mede-se pela extensão do dano. A indenização mede-se, né, pela extensão do dano. E no parágrafo único, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Isso significa o quê? Se alguém pega uma fotografia na internet, por exemplo, e faz um outdoor bonito para o aniversário da sua esposa, e o fotógrafo daquela fotografia, o dono, né, que é o verdadeiro dono dela, descobre, pode processar aquele marido que fez a homenagem à sua esposa. Mas vamos dizer que o marido é um microempresário, uma renda, vamos dizer assim, média de 10 mil por mês, né, o prolabore dele. O fotógrafo não dá para pedir 1 milhão de indenização, porque conforme nós vimos aí, o juiz ele vai só pesar, ele vai medir direitinho a questão, porque a lei também não permite o que chamamos de enriquecimento ilícito. O fotógrafo não pode pegar essa oportunidade e dizer, agora eu vou me dar bem, agora eu vou tirar a barriga da miséria, né, ou lavar a jega. Não. Ele tem de pedir uma indenização proporcional à repercussão do outdoor. Vamos dizer, não era homenagem à Lady Di, né, a afinada Lady Di, lá da Inglaterra. Não, era um cidadão comum, um microempresário. E o poder aquisitivo dele pagar uma indenização não é tão grande. Mas, se porventura se trata de um milionário, ele pode, e vale também saber da repercussão que o outdoor teve. Mas o outdoor ficou tão famoso que a imprensa deu em cima, as colunas sociais de jornais publicaram, né, a televisão, os programas de entrevista só falavam daquele outdoor, e foi assunto até no exterior. Isso vai aumentando cada vez mais o valor daquela indenização. Ele pode pedir 1 milhão, né, 500 mil, e assim por diante.
Mas vamos ver aqui um caso concreto de um tipo de indenização que foi concedido. Nós temos aqui, deixe-me ver. Pois bem, temos aqui um recurso especial. O recurso especial é aquele que é impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ainda não é o Supremo, que é a última instância. Aqui diz o seguinte, fala sobre um caso em que uma das ministras do Superior Tribunal de Justiça, né? Ou a ministra, não sei se tem mais de uma lá, ainda não sei, assentado que o direito moral de atribuição do autor da obra não foi observado no particular, fato do qual deriva o dever de compensar o dano causado e de divulgar o nome do autor da fotografia. Quer dizer, além da pena, ela mandou, obviamente, divulgar o nome do fotógrafo, né? Há de ser reformado o acórdão recorrido, né? O acórdão, né, que foi aquela decisão de segundo grau, concluiu a ministra, arbitrando em 5.000 o valor dos danos morais. Então, ela achou por bem deixar naqueles 5.000. Eu digo deixar porque eu não cheguei a analisar esse processo, né? Vamos dizer, a pessoa pode ter pedido até 50.000, mas ela arbitrou em 5.000, certo? Agora tem outro caso aqui que deve ser considerado. Essa informação ela vai para quem trabalha em jornais, televisões, etc. Será que toda fotografia que o repórter, né, jornalista de um jornal bate, ela é propriedade automaticamente do jornal, da televisão, ou mesmo da empresa para a qual aquele fotógrafo, aquele jornalista trabalha? Não. Vamos ver aqui. Nós temos aqui um recurso especial, né, outro RESP, que é de número 617130, relatado pelo ministro Antônio de Pádua Ribeiro, em 2 de maio de 2005. E vem do Rio Grande do Sul, né? A da terra do nosso fotógrafo emérito, o Jorge Aguiar. Aqui diz o seguinte: a propriedade exclusiva da obra artística, que se refere ao artigo 30 da lei tal, com redação dada pelo artigo 28 da lei 9610/98, né, que é a STLDA, impede a cessão não expressa dos direitos do autor advinda pela simples existência do contrato de trabalho. Ele diz aqui o seguinte, que o fato de haver um contrato de trabalho dizendo que aquele fotógrafo é empregado de uma empresa, um jornal, por exemplo, não quer dizer que toda fotografia que ele bater, os seus direitos autorais são do jornal. Não, é preciso que, havendo necessidade, assim, de autorização explícita por parte do criador da obra. E aqui foi quando ele arbitrou, portanto, né, a indenização apropriada. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte: se o jornal tem um fotógrafo como empregado, ele tem de acertar logo com o fotógrafo. Espera aí, essas fotografias vão ser todas minhas ou não? O fotógrafo pode dizer, sim, você fica com tudo, agora me acrescente aí 10, 20, 30% do meu salário, ou 100%, isso é um acordo lá entre eles. Se for assim, tem que ficar por escrito, dizendo todas as fotografias do fotógrafo tal, nosso empregado, são de propriedade do jornal. Do contrário, o fotógrafo pode ficar com esse direito sobre a fotografia, porque ele pode vender as fotos também para outros jornais, outros veículos de comunicação. Nós temos aqui outra jurisprudência interessante, que é com relação àquele objeto público que eu falei. É um julgado também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma apelação civil 706-22-47-030 da 5ª Câmara Cível, que diz o seguinte: no caso concreto, ficou comprovada a publicação da produção fotográfica pela empresa requerida, né, que foi a empresa que foi processada,
Em site da internet, vem, a empresa pegou a foto do fotógrafo e botou no site dela, sem autorização do autor e sem mencionar os créditos pela autoria, aplicando-se a lei dos direitos autorais. Outro sim, não pode ser afastado da responsabilidade atribuída, demandada, que é a empresa, por se tratar de fotografia que retrata a bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Veja que interessante. O fotógrafo bateu uma foto numa posição X, num ângulo tal, e a bandeira estava ali. Não sei se foi diretamente da bandeira ou do prédio que pegou a bandeira, ou vice-versa, não sabemos. Tratando-se de símbolo estadual, uma vez que a disputa se insere no âmbito dos direitos sobre a produção fotográfica e não sobre o objeto em si, a bandeira. É mais ou menos aquele que a gente falou do direito de imagem, se bem que a bandeira em si não poderia pedir o direito de imagem, né? O Estado é que poderia pedir sobre a bandeira, mas isso aí é outra história. A bandeira em si é de domínio público, nesse ponto sim, porquanto é um patrimônio público, né? O fotógrafo bateu a foto da bandeira que estava ali hasteada. É claro, a bandeira não era dele, era do governo, portanto, uma propriedade do povo. Mas a fotografia de quem era? Dele, do fotógrafo. Então, para alguém usar esta fotografia, tinha de pedir autorização. Nem o próprio governo, que seria, entre aspas, o dono da bandeira, poderia usar a fotografia sem autorização do fotógrafo, porquanto a arte, o trabalho, a criatividade, a angulação, a iluminação correta, né, se foi de manhã, meio-dia, de tarde, ou de tardezinha, ou de noite, o drapejar da bandeira, o momento em que o vento deu e abriu a bandeira numa posição X, tudo isso foi arte, criatividade, um trabalho mental, e também feito com o coração daquele fotógrafo. Então, os direitos dessa fotografia cabiam e cabem exclusivamente a esse fotógrafo gaúcho. Não será que foi o Jorge Aguiar quem tirou essa foto? A propósito, não é difícil, que ele me falou de um caso que ganhou um direito autoral, né? E que depois é que descobriu o uso da foto dele, tal, não sei exatamente foi esse caso. Pois bem, então concluímos esta parte sobre a Lei de Direitos Autorais 9610/2011. Não confundam o direito autoral do fotógrafo do direito de imagem do fotografado, da pessoa que foi fotografada. Que esse é outro assunto que nós não tratamos aqui. Tratamos apenas do direito do fotógrafo sobre a sua obra. Agora partamos para a segunda parte da nossa mini palestra, que é o projeto de lei da profissão de fotógrafo, defendido, encabeçado aí pelo fotógrafo legal, que tem aí à sua frente o presidente do sindicato dos fotógrafos do Piauí, o amigo João Cruz. Logo na introdução, que é de número 2176/2011, que foi de autoria do deputado federal Fernando Torres, do PSD da Bahia, nós temos: o presente projeto se justifica por se tratar de uma profissão exercida há muitos anos, porém marginalizada e discriminada por falta de uma legislação específica do ensino técnico e científico. Uma breve observação sobre esse termo marginalizado. Realmente, antigamente a gente via que quem era fotógrafo era quem era os mais humildes da sociedade, era quem não tinha com quem viver de uma forma diferente, né? Era a última tábua de salvação. Mas hoje nós vemos que tem até faculdades no Brasil, né? E vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, é uma profissão digna como qualquer outra e que merece muito respeito, porquanto um álbum de fotografia de um casamento, por exemplo, é verdadeiramente uma obra de arte, né? Então não é para qualquer um, ele exige muita criatividade, até amor, né? Amor pela obra, amor pela arte, pela profissão. E ele prossegue, né? O deputado Fernando Torres: em quase todos os países do mundo, a profissão de fotógrafo é reconhecida
e regulamentada com cursos em nível superior e técnico. No Brasil, somente em 2002, 3 cursos de fotografia foram criados em São Paulo: Faculdade de Fotografia do SENAC, e Faculdade de Fotografia da PUC e a Faculdade de Fotografia do Mackenzie, embora o curso de fotografia não seja reconhecido. Então, esse projeto de lei, ele surgiu, né, foi dado entrada no ano de o número de hoje está 2011, né? 2716/2011, porque é 2176, que essa numeração lá dentro, partindo da Câmara dos Deputados para o Senado, né, aqui no Congresso, ela toma uma variação, né, numerações diferentes. Inicialmente, esse projeto de lei entrou com o número de 64, né, 64 de 2014, e ele veio tramitando, né, tendo passado por diversas câmaras, né, foi protocolado no dia 15 de julho de 2014, depois foi para a coordenação legislativa do Senado, subsecretaria da ATA, aguardou a designação do relator em julho, depois foi a Comissão de Assuntos Sociais, matéria com a relatora, aguardando a designação do relator na Comissão de Assuntos Sociais, aí em Assuntos Sociais, aqui em 2015 ainda lá na Comissão de Assuntos Sociais, aqui na coordenação legislativa do Senado, em agosto de 2015, e coordenação legislativa, subsecretaria de ATA, e temos aqui finalmente, chegando aqui a 2019, em 4 de abril, ela está pronta para deliberação do plenário, aguardando a inclusão em ordem do dia. Vai ser discutida no único turno. Então, desde abril do ano passado, né? Deste ano não. Essa é a posição que eu peguei agora no dia 15 de agosto. Mas leia isso, né? Tem as suas manobras, muitos debates, conforme a complexidade ou o interesse ou o desinteresse dos parlamentares vai ganhando tempo. Neste mês, nós tivemos uma profissão que foi regulamentada, para vocês terem uma ideia da velocidade que o projeto de lei pode ter ou não. O projeto de lei, deixe-me ver, eu não tenho o número dele aqui, mas a lei é a lei número 14.038, de 17 de agosto de 2020. Por coincidência, foi promulgada aqui, né, em 1º de janeiro, né, no caso ela foi sancionada, promulgada não, né, sancionada. Há uma diferença jurídica, né, depois vocês veem aí pela internet. Em 17 de agosto, se fosse 16 seria o Dia Internacional da Fotografia, né, seria muito bom aí para os fotógrafos, né, que essa lei fosse no próximo 16 de agosto de 2021 sancionada, né? Pois bem, essa lei é a lei do historiador. Vai falando que é livre exercício da atividade do historiador desde que atendendo às qualificações. Aí vem os portadores de diploma de nível superior, portadores de diploma de curso superior em História, de diploma de mestrado, doutorado, portador de diplomas, tal, de outras áreas que exercem comprovadamente há mais de 5 anos a profissão de historiador. Então, todas elas aqui são diplomas de nível superior para o historiador. Veja que o projeto dessa lei foi de 2019. Ela tramitou aí praticamente um ano, né? Dentro da Casa Legislativa aqui em Brasília. Certamente aí houve mais interesse dos políticos, houve uma manobra maior, né? Um lobby, né? Como se chama na linguagem política, a favor dessa lei. A lei do fotógrafo vem de 2014, né? Está, portanto, com 6 anos, né? Então, é preciso haver um maior movimento. Inclusive, nessa página do Senado, tem uma enquete
não sei por qual motivo, alguém colocou aí, quer dizer, alguém fez votações, né, em que havia 63% de contra. Aqui deu o quê? 6.329 de opiniões contra essa matéria e 1.992 sim, né? Mas, segundo o Jorge, disse, parece que houve uma certa manobra aí de um grupo de fotógrafos, né, de uma parte do Brasil, mas em todas as esferas tem a oposição, né, até nas igrejas, né? Veja que até no meio dos discípulos de Cristo teve um, né, que infelizmente era contra os demais 11. E entre os 11 havia também disputas, né? Havia discordância, né? A questão do Pedro, que era muito afoito tal, e etc. Pois bem, então esse projeto de lei, ele em si, ele traz o seguinte, ele é composto de apenas 5 artigos, né? E no terceiro artigo, que é a parte principal, ele diz: estão aptos a exercer a profissão de fotógrafo os diplomados no ensino superior em fotografia por instituições devidamente reconhecidas. 2. Os diplomados no ensino técnico em fotografia por instituições devidamente reconhecidas. E os não diplomados, né, os mais antigos, que não tiveram diploma, às vezes não tem nenhum nível médio comum, mas desde que estejam na profissão há mais de 2 anos, contados da data em que essa lei for assinada. Mas se ela for assinada agora em 2020, então, de 2018 para trás, todos aqueles que tiverem exercido a profissão e vêm exercendo, poderão ser registrados como fotógrafo. Já os de 2018 para cá não entrarão na benesse desse inciso 3 do artigo 3º, que dispensa o diploma de nível superior ou de nível médio. Nós vimos que o nível superior só tem aquelas 3 faculdades de São Paulo, pelo menos nessa época do projeto de lei, esse projeto de 2014. Ou de outras escolas, né? O SENAC, né, pode ter os seus cursos de fotografia. E assim é o projeto de lei que está aqui em Brasília, tramitando e prestes a ser reconhecido a qualquer momento. Um abraço para todos os fotógrafos do Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez pela simpatia, gentileza do CRUZ, Sindicato dos Fotógrafos do Piauí e todos os demais que me convidaram, e que Deus abençoe essa categoria e que seus direitos sejam realmente protegidos e respeitados. Aqui é o vosso amigo, o Dr. Joaquim. Quero mandar um abraço também para os meus amigos aqui de Valparaíso de Goiás, que é no entorno de Brasília, como Timon e Teresina aí. Nessa cidade, eu estou me lançando como pré-candidato a vereador pelo PT e agradeço o apoio que tenho recebido. Também um abraço, tenho uma colega aqui, que é a Celiana, que é pré-candidata e é fotógrafa também. Um abraço para os irmãos da igreja, a Assembleia de Deus, a DGO. Em suma, um abraço para todos os que amam a fotografia ou que usam dela, né? E hoje, com o uso do celular, né, todo mundo está fotografando aí, mas a arte, a técnica de fazer uma boa fotografia ainda depende daqui e daqui. Isso, daqui do coração. Um abraço para todos e que Deus vos abençoe.